Oi, 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 pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha no seu melhor horário. Carla Lacerda aqui, a titia de vocês, aquela que tem plena convicção de que vocês serão efetivados. Gente, vocês não sabem, desculpa aí, tá coçando meu nariz. Vocês não sabem quando eu converso com os nossos colegas e que nós explicamos que está muito tranquilo esse concurso. Vocês não imaginam a alegria que eles me passam, a energia que nós estamos passando para esses nossos colegas, essas nossas colegas que estão muito felizes e até agora o feedback que estão me dando é que eles estão aprendendo sim a matéria, que estão aí tendo plena confiança de que serão um sucesso. E todos nós aqui nesse grupo estaremos dentro dos números de vagas que eles propuseram, ok? Dito isso, eu digo sempre nós, mas eu ainda estou na dúvida se farei ou não esse exame. Mas se o fizer, não tomarei posse, porque eu já sou efetiva em dois cargos públicos e estou para ser efetivada em um outro, abrindo mão, claro, de um dos que eu já estou. Então, assim, faremos sim essa prova, só a título de experiência para analisar como é essa banca, tudo bom? Como é cobrado no edital de vocês, no edital desse concurso, atualidades. Gente, serão 5 questões de atualidades. E lá no edital eles pedem questões, situações que estejam ocorrendo em nível municipal, estadual, nacional e internacional ou mundial. Tudo bom? Então, é necessário que todos nós estejamos atentos ao que está ocorrendo no entorno da política, da economia, das articulações e dos acordos feitos entre países. Sabemos que o mundo está em turbulência, então é necessário que o profissional que vai assumir este papel, a partir da sua efetivação, vai assumir essa cadeira como futuro professor, professora do município de Taboão. Pelo que eu analiso, eles querem que este profissional seja um profissional que esteja a par, consciente do que está ocorrendo nesse entorno político, econômico, cultural, enfim, tudo bem? Eis a motivação pela qual eles colocam este tema dentro do concurso de vocês, este tema de atualidades. Dito isso, vou aqui com os meus parênteses. Por favor, pessoal, são só 30 dias, hoje é 24, hoje é dia 24, são somente 30 dias a partir de agora de um compromisso que você tem para com você, para aquilo que você pretende com a sua vida. Determine, tenha essa determinação, fuja do dorama, o tal do dorama é um vício, eu sei, mas nós vamos vencer. A gente vai vencer o dorama. Vem aquele dorama, aquele trem gostoso, né? Aquelas situações que a gente tanto gosta, que eleva a nossa condição de professor para uma situação idealizada, mas, pelo amor de Deus, foge do dorama. Vamos focar aqui, ó. Depois que a gente estiver efetivado e vamos estar, o que que nós fazemos? A gente volta para os nossos doramas, mas são só 30 dias. Vamos focar, ter esse compromisso com a gente, um compromisso com o que nós queremos para a nossa vida, um compromisso de autonomia profissional, de autonomia financeira. Tudo bem? Então, dito isso, vamos lá para a nossa aula de atualidades. Ok? O que que pode estar ocorrendo a nível de Taboão da Serra, a nível de São Paulo, a nível de Brasil e mundo? Vamos lá? Ok. Gente, um grande temporal em São Paulo. Esse temporal ocorreu no dia 13 de outubro.
mais ou menos, não sei eu não me recordo, gente, desculpem, se foi dia 12 ou se foi dia 13 de outubro. Ocorre que esse temporal, muitas pessoas, eles consideraram que foi em função do furacão Milton, que passou pelos Estados Unidos. Inclusive, saiu no jornal que foi que esse furacão que passou pelos que essa chuva forte, esse temporal que passou pelo estado de São Paulo, foi em função do furacão Milton. Eu vi no jornal, tá? Só que não fui. Então, Carla, eu vejo aí uma situação de exceção à regra. O que que é isso? O examinador, para pegar vocês, ou para pegar o concursando em erro, como se diz, para induzir em erro, eles colocam a exceção. O exemplo, estão todos corretos, exceto. Então, o que que eu sugiro para vocês? Quando vocês virem lá, na questão de vocês, não faz parte, grifem a palavrinha não. Todos são corretos, exceto. Grifem a palavrinha exceto. Isso significa que eles querem a questão errada. Então, por favor, tenha essa malandragem de quando essa questão estiver pedindo a errada, você grifa ela e aí você já vai colocando todas, como é que eu faço? Eu coloco um Czinho de certo em todas, e a que sobrar é a errada, e é essa que vocês têm que marcar, entendeu? Então, assim, esse macete, ele é muito eficaz, porque, em geral, nós vamos na questão que está correta, só que o que o examinador está querendo é a questão errada. O que ele quer é induzir você a erro. Tudo bem? Então, o que que eu vejo nessa questão aqui, ó, de atualidades? Uma possibilidade deles induzirem, se houver essa questão, claro, de induzirem vocês a erro. Como assim? Colocando a função, o que ocorreu com o temporal aqui na Grande São Paulo foi em função do furacão Milton, e não foi. Ocorre que esse furacão que houve em São Paulo estava vindo uma frente fria, ao mesmo tempo que vinha uma frente quente da região leste. E aí essas duas frentes se chocaram e houve esse temporal. Tudo bem? Ocorre que as consequências desse temporal foram muito nefastas. Inclusive, houve queda de energia no estado de São Paulo, em alguns municípios, eles foram muito sofridos, como o município de Taboão da Serra. Nós ficamos mais ou menos uma semana sem energia elétrica, para inclusive ter a intervenção do Ministério Público, chamando a Enel à responsabilidade. Ok? Gravem isso, que eu acredito que pode ser cobrado na prova de vocês. A questão do Ministério Público chamar a Enel, a Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, a responsabilidade, porque é incabível a locomotiva da América Latina, que é o estado de São Paulo, que quem conduz toda a América Latina em todos os sentidos, educacional, econômico, político, é a Grande São Paulo. E aí é inconcebível que tenha faltado energia elétrica por quase uma semana. Então, houve sim a intervenção do Ministério Público nesse sentido. A Enel foi chamada à responsabilidade e só então houve uma aceleração na resolução desses problemas. Tudo bem? Então, com relação a isso, peço que vocês gravem essas duas coisas. Não foi o furacão Milton. Deixa eu passar aqui, ó. Não foi o furacão Milton, está aqui, eu vou postar. Não sei se já postei essas atualidades lá para vocês, mas vou repostá-la, tudo bem? Foi em função dessa questão da frente de ar fria com a frente de ar quente, tudo bem? E essas duas frentes se chocaram e, por consequência,
houve o temporal em São Paulo e, para vocês fazerem ideia, os ventos vieram a 107 quilômetros por hora. Tudo bem? Vamos lá para o próximo assunto. A nível de São Paulo, a nível de Taboão da Serra, o que eu tenho quase certeza que vai cair na prova de vocês. A tentativa de homicídio do atual prefeito, o nosso Aprígio, tudo bem? Ele é atual prefeito e candidato à reeleição. José Aprígio da Silva, o Aprígio, ele sofreu uma tentativa de assassinato, no qual um carro vermelho, não sei se vai cobrar a cor do carro na prova, né? Mas vai que no qual um carro vermelho, ele fechou o carro do Aprígio e alguns indivíduos desferiram tiros de fuzil contra o veículo e um desses tiros ultrapassou o vidro do veículo, está aqui na foto, ó, e veio a penetrar o ombro, dizem o ombro, eu não sei, ele ainda está na UTI. Então, esse tiro veio a penetrar o corpo dele, né? No ombro, dizem que foi no ombro. Enfim, dizem não, deve ter sido, né? Se está no jornal é porque foi. E ele se encontra na UTI ainda. Então, não foi uma coisa tranquila, foi uma coisa de extrema gravidade. E isso aí vocês podem anotar que pode ser que caia na prova de vocês. A minha convicção é que sim, vai cair, tudo bem? É, diz os jornais que esses indivíduos, um deles já foi identificado, já está preso, né? E o resto está nas mãos da polícia para investigação. Então, fiquem atentos, leiam e vejam os jornais, o que estão falando a respeito, atentem-se aos detalhes. Uma banca examinadora, eles não vão pedir o óbvio. Tipo assim, qual o nome do prefeito que eu não acredito que uma banca vá pedir o óbvio. O que eu acredito que essa banca vai pedir os detalhes. Aonde pegou o tiro? Qual a cor do veículo que fechou o veículo do atual prefeito, enfim, tudo bem? Então, fiquem atentos, olhem os jornais. Essa notícia que eu coloquei aqui para vocês, na minha concepção, pode ser que ela já esteja defasada. Em geral, as bancas, elas imprimem as provas 15 dias antes. Como hoje é 24 de outubro, pode ser que essa prova de vocês, ela seja impressa mais ou menos dia 8, dia 10. Ou seja, até lá muita coisa pode ocorrer e fiquem atentos, tudo bem? Uma outra coisa que eu quero observar com vocês, além de vocês estarem atentos aos jornais, fiquem atentos ao que está na banca todos os dias, gente. Todos os dias vocês entrem lá na banca e vejam as correções do edital. Por que que eu digo isso? Eu soube hoje, eu não sou daqui de São Paulo, eu sou do Espírito Santo, mas eu estou atenta e no concurso anterior de Taboão da Serra, quando essa mesma banca foi a escolhida para fazer o processo de concurso, as provas estavam delimitadas no município de Taboão da Serra. E 2 dias antes, eles deslocaram para Osasco. Muitas pessoas perderam, muitas pessoas não souberam, não estavam atentas e elas não souberam sequer que havia tido essa modificação. Então, por favor, fiquem atentos, olhem todos os dias, dá uma olhada lá se está havendo correções, se está havendo atualizações em relação
ao edital. Tudo bom? Vamos lá. Outro tema que eu tenho quase certeza, eu não posso, estou aqui consertando a coluna, né? Eu tenho quase certeza, eu não posso dar essa garantia, mas nós assim, nós temos aquele feeling. Como eu sou concurseira viciada, e eu faço muitas provas, em geral, as notícias de relevância em relação à presidência da República, elas tendem a cair na prova. Essa daqui, eu tenho uma leve impressão de que pode ser que seja cobrado. Foi a queda do presidente Lula. Ele teve um acidente doméstico, ele caiu dentro do banheiro da sua casa e este acidente teve alguma sequela em sua cabeça, do qual levou 5 pontos. Até aí, tudo, não é que esteja tudo bem, até aí, aparentemente, é alguma coisa normal. Uma pessoa caiu no banheiro, machucou a cabeça, tudo bem. O que ocorre é 24 horas antes, o presidente teria uma viagem à cidade de Kazan, na Rússia, e nessa cidade haveria o encontro do BRICS. Tudo bem? O que é o BRICS? O qual o Brasil é um país componente. Deixa eu ver se eu encontro o BRICS aqui. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver se eu encontrei o BRICS. O que é o BRICS? O BRICS é uma união de vários países, no caso, são os países emergentes, e esses países fazem determinados acordos de comércio, de economia, fazem acordos mútuos para o seu próprio desenvolvimento. E o Brasil é um desses países que significa a sigla BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Gravem aí. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São 5 países. Era, continua a sigla sendo BRICS, porém, outros países agora fazem parte desse bloco. Tudo bem? E os outros países eu não posso averiguar junto a vocês, porque eu não sei quais são. Eu sei que vários outros países pediram para fazer parte. Um deles que eu me relembro foi a Arábia Saudita. Mas os países líderes continuam sendo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E esse encontro que o presidente estaria para ir foi na cidade de Kazan, lá na Rússia. Tudo bem? Uma curiosidade foi, ainda que o presidente do Brasil não tenha ido, ele enviou a Dilma Rousseff, é Rousseff, né? Ele enviou a ex-presidente Dilma como representante do Brasil. Tudo bem? Contudo, ainda que a Dilma estivesse lá, o presidente brasileiro enviou ao presidente da Rússia um pedido para que ele considerasse a paz em relação à guerra da Ucrânia. Então, gravem isso. A Dilma foi representando o Brasil, uma vez que ela é presidente do Banco do BRICS, viu? O BRICS tem um banco. E quem é presidente desse banco? A ex-presidente Dilma Rousseff. Ela foi nesse encontro em Kazan, em que estiveram vários países, ela foi representando o Brasil. Contudo, o presidente Lula ele enviou ao presidente russo um pedido que este considerasse a paz em torno da guerra Rússia-Ucrânia. Tudo bem? Então, até o momento que eu tenho de notícias sobre o BRICS e sobre a queda do presidente Lula, é isso. A queda em si tem relevância?
Tem, novamente eu repito, mas o que está no entorno, ok? Porque as responsabilidades do presidente eram em relação ao BRICS naquele momento em que houve o acidente doméstico, ok? Agora eu vou voltar lá, ok? Já falamos do presidente, do prefeito Aprígio, joia. Falamos da queda do presidente do acidente doméstico que ocorreu com ele. E agora, vamos aqui nas eleições. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Deixa eu ver se eu tiro minha cabeça daqui. Gente, ficou aqui, ficou melhor aqui embaixo. Qualquer coisa a gente vai mudando, viu, pessoal? Ok, na política brasileira, que está ocorrendo agora em 2024, em relação aos outros estados, eu não creio que caia nada. O que pode sim ter relevância é o que está acontecendo no estado de São Paulo. No segundo turno, nós temos dois candidatos, que é o Nunes e o Boulos. Tudo bem? Se eles pedirem lá alguma coisa em relação da política das eleições municipais, quais são os candidatos? Pode ser que eles queiram essa questão, vocês já sabem quem são os candidatos que foram ao segundo turno, ok? Voltar minha cabeça aqui para cima, que eu acho melhor. Isso aqui já tem tempo, mas como teve grande repercussão nacional, que foi a questão da cadeirada que o Datena deu no Marçal. A cadeirada em si, novamente, gente, tem relevância? Eu não creio. O que tem relevância aqui é a questão moral, a questão dos candidatos em si, ok? É inconcebível que duas pessoas que se pretendem representantes de um estado da magnitude do estado de São Paulo venham em público se agredirem e agredirem as vias de fato, partirem para o quebra-quebra. Então, houve grande repercussão. Vocês aí se antenem, procurem saber mais a respeito, não no sentido da chacota. Por favor, uma banca jamais vai entrar, nesse sentido de chacota, de risada ou nessas questões num exame de concurso público. O que eu creio sim é que se ocorrer uma questão a respeito a esse evento, seria uma questão no entorno da moralidade, no entorno da boa figura, no entorno da pessoa ter dignidade ao se dirigir à população paulistana como candidato, como seu representante, partindo para a violência. Tudo bem? E aí, em nível de Brasil, eu tive essa notícia de uma semana atrás. Junto a essa notícia, houve também um acidente com os jogadores, se não me engano, gente, lá no Rio Grande do Sul. Eu não coloquei aqui nessas atualidades, porque mais tarde, se houver alguma coisa relevância ao longo desses 10, 15 dias, nós fazemos outra aula a respeito. Mas esse avião das Forças Armadas Brasileiras, ele teve uma queda lá em Natal, era um avião antigo, ele tinha mais ou menos 50 anos, não é que ele caiu por ser um avião antigo, mas o que nós queremos deixar aqui registrado é que esse avião caiu, foi um avião da FAB, e ele caiu na cidade de Natal. Eleições nos Estados Unidos. Dia 6 de novembro, haverá as eleições nos Estados Unidos. Sabemos aí que tem dois candidatos à presidência da República e fiquem atentos ao que está ocorrendo, ok? Eu não estou antenado, eu não acompanho as notícias dos Estados Unidos, mas é de grande relevância mundial. O que eu acredito que a banca pode cobrar de vocês é a posição ideológica desses dois candidatos. Por quê?
A Kamala Harris, ela tem uma postura mais à esquerda. E o presidente e o ex-presidente Trump, agora novamente candidato à presidência, ele tem uma postura ideológica mais à direita. Tudo bem? As consequências disso em nível mundial. A candidata Kamala Harris, ela apoia incondicionalmente a Ucrânia na sua autodefesa. Por, ao contrário disso, o ex-presidente Trump e então candidato, ele tende a apoiar a Rússia ou a neutralidade. Tudo bem? Cuidado com esses dois tópicos. Eu acredito que se houver alguma coisa, alguma pergunta em relação às eleições norte-americanas, com certeza será neste entorno, porque toda a população americana e mundial está especulando e necessita saber qual é a postura deles dois em relação a esse conflito que já está na iminência de se tornar um conflito mundial. Deus nos livre, né? Culminando em uma terceira guerra. Ok? Fiquem atentos. Eu também, a partir de hoje, prometo a vocês que estarei atenta a este tema. Já falei do BRICS, tudo bem? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Gente, uma, um, uma- um asterisco aqui em relação ao BRICS, tudo bem? Hoje eu tive a notícia, 24/10/2024, eu tive a notícia que, nesse encontro do BRICS em Kazan, além dos acordos que todos os países e dos comprometimentos de convergência que eles tiveram, os acordos econômicos e tudo, o presidente da Rússia, e propulsor desta guerra, ele queria que os países o apoiassem. Porém, nenhum país deu essa guarita a ele, exceto aqueles que já o apoiam. A Coreia do Norte, Irã, são três países que dão apoio para ele. Coreia do Norte, Irã, dizem que não posso assegurar China, porém a China não apoiou. Então ele continua tendo suporte somente da Coreia do Norte e do Irã. Tudo bem? Fiquem atentos nesses pequenos detalhes, porque daqui a pouco eu vou explicar as razões desses detalhes numa prova que vocês podem prestar, tá bom? Nessa prova daqui, eu acredito que eles vão questionar a questão do nosso presidente ter enviado um pedido de consideração de paz, tá bom? Ué, só um pouquinho aqui, pessoal. Bom, olha só, nós vamos encerrar essa aula aqui no entorno do BRICS, por quê? Porque os slides do entorno do conflito do Hamas e da guerra Rússia-Ucrânia não estão aqui, eu não estou conseguindo encontrar. Tudo bem? Mas eu acredito que até o momento essa temática de atualidades, ela está bem bacana, ela está concisa e neste momento é o que eu acredito como professora de vocês que pode cair na prova. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, essa aula aqui, vou salvar lá como atualidades número 1 e imediatamente eu vou comentar com vocês sobre o conflito do Hamas e o conflito da Ucrânia, que eu tenho 90%, não vou colocar 100%, porque
Nós não somos mágicos nem adivinhos, mas eu acredito que 90% das questões vão cair duas questões. Uma no entorno do conflito Israel-Palestina e outra no entorno do conflito Rússia-Ucrânia. Tudo bom? Até mais, pessoal. Muito obrigada. Até daqui a pouco.